Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, um podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vieira Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. Então pessoal, no episódio de hoje iremos continuar a entrevista com o professor Luiz Ferrareto, aqui da Universidade da Flórida. Se você não conferiu, confere lá o primeiro episódio, que esse é uma série de episódios, teremos 3 episódios falando sobre boas práticas na preparação de silagem de milho. Então, para continuar nesse tema, eu acho que iremos continuar, o Luiz está aqui comigo, falando sobre a parte de processamento de grão. Então, Luiz, como a gente pode avaliar se o processamento de grão está sendo de forma efetiva ou não? E eu acho até que você poderia abordar essa questão de diferenças entre os maquinários, né? Tem maquinários que têm o processamento de grão incluso e tem outros que não. E como que isso afeta a quebra do grão e por que isso é importante para o produtor rural? Não, acho que esses são todos excelentes tópicos relacionados ao processamento de grão, né? E, na minha opinião, o processamento de grão é a parte mais importante da produção de silagem com relação à digestibilidade de amido, né? Acho que está muito bem estabelecido que se você não quebrar os grãos da silagem, você vai ter uma diminuição drástica da digestibilidade do amido. E a maior razão é que a parte externa do grão, né, o pericarpo, ele inibe as bactérias, né, a possibilidade das bactérias de se anexarem ao material para começar a digestão e também inibem o acesso das enzimas no trato intestinal de fazerem a mesma coisa, né? Eu acho que o que você colocou do maquinário é extremamente importante. Se tem uma variação muito grande em maquinário hoje, né? Tanto que existe também uma variação muito grande quanto ao que a gente tem nos Estados Unidos e quanto ao que está disponível no Brasil, né? Por exemplo, se você pegar esses diferentes surveys aí dos professores brasileiros, né, você vai ver que a maior parte da silagem no Brasil ela é colhida com uma colhedora acoplada, né, de uma linha, né? Normalmente essas colhedoras elas não têm um processador de grão. Eu sei que tem algumas empresas que hoje estão tentando adaptar esses processadores e até com um certo grau de sucesso, né, na implementação, o que é difícil, né? E basicamente, quando você tem um cenário como esse, você tem uma perda natural na quebra de grão. E basicamente o que você tem que fazer você provavelmente tem que diminuir o espaçamento entre facas, afiar as facas mais consistentemente e ter certeza que você está quebrando esses grãos. Uma outra alternativa, né, se você lembrar um pouco do que a gente discutiu no episódio anterior, é o teor de maturidade, né? Quando você tem um equipamento que quebra menos grão, provavelmente teria que ir com uma maturidade um pouco menor, né, para que você tenha um grão mais imaturo ou menos duro, né, com maior potencial de quebra. Bom, então a gente vê que tem opções que o produtor, que nem o produtor menor, que não tem como comprar um maquinário que tem um processador de grão, ele tem essas alternativas, né, como você comentou, mas como que ele pode fazer para avaliar que está funcionando? O que ele pode fazer na prática, no dia lá que ele está preparando a silagem, para ele avaliar, não, realmente eu estou processando esse grão de forma adequada? Eu acho que só tem uma forma, né? A avaliação visual, né? Hoje, o método mais utilizado para se avaliar processamento é o Corn Silage Processing Score, ou Kernel Processing Score, que aí no Brasil o pessoal conhece como KPS, né? A gente sempre brinca em palestra aqui nos Estados Unidos que o KPS ele vai te dar um resultado depois que você colheu a sua silagem. Então, se não tiver bom, boa sorte, ano que vem você consegue corrigir, né? Então é por isso que a gente brinca que o KPS é ótimo, mas não vai resolver o seu problema na hora, né? É mais para você ter algo controlado ao longo do ano para que você possa modificar para o ano seguinte. Mas na hora da colheita, o ideal é que você faça um acesso visual do seu material e que você busque pelo número de grãos que não está quebrado. O que tem sido muito utilizado aqui nos Estados Unidos é uma técnica para separar a fibra do grão, porque fica muito mais fácil de você ver a qualidade do seu processamento quando você olha só o grão em comparação com o material todo, né? Eu sei que não parece isso quando a gente analisa a silagem de milho diariamente, mas a grande realidade é que as partículas de fibra
elas cobrem muito do grão e você não vai conseguir ver. Então o que a gente sugere é o seguinte: se você tiver um balde com água, né, e você coletar uma amostra boa de cada carreta que você está colhendo aí, trazendo para o silo, você consegue pegar uma mão cheia de amostra, né? Eu normalmente deixo essa amostra em cima de um saco de lixo preto, né, no sol por uns 5 minutinhos só para dar uma secada, né, para ajudar um pouco o processo. Você coloca essa amostra dentro do balde, você agita ela gentilmente, né, porque o que acontece tem uma diferença em densidade entre grão e fibra. Então basicamente o que acontece é o grão ele vai afundar, e aí depois que você retirar gentilmente a fibra para não ter nenhum problema com misturar novamente esse material, você consegue tirar toda a água e você sobra com todo o grão, né? Vocês vão se espantar com a quantidade de grão inteiro que vocês vão ver, que vocês não conseguiriam ver com uma amostra inteira. E eu acho que essa é a melhor forma, né? E eu acho que a partir daí os nutricionistas e produtores, eles têm que começar a criar os padrões que eles querem ter em cada propriedade, né? Eu sou meio radical, eu não gosto de vender nenhum grão inteiro, né? Então esse é o meu padrão, né? Mas eu sei que não é fácil atingir esse padrão em todas as situações. Eu acho que isso é uma excelente técnica, ela é super fácil, simples, você pode pegar, todo mundo tem um balde em casa, bota um pouco de água e é rápido para fazer e você realmente consegue avaliar a qualidade da quebra desse grão. Mas eu acho que é importante a gente comentar também, Luiz, que quando você está avaliando isso, você já trouxe a carreta, já tem o trator colhendo lá mais, ou seja, você tem que fazer isso de forma frequente para que você possa intervir lá, não, temos que afiar as facas, temos que diminuir o tamanho, o espaçamento entre as facas, porque é um processo que já está ocorrendo. Ou seja, se você está vendo muito grão inteiro, você já tem uma carreta que tem uma silagem de menor qualidade, isso vai afetar a performance do animal, né, a digestibilidade do animal desse amido. Com certeza, e eu acho, e até por isso que a gente sugere que se observe todas as carretas que estão chegando no silo, né? E isso é indiferente do tipo de maquinário que você vai estar usando, né? Eu tenho uma automotriz que está nova, regulei bem o rolo no começo da colheita, tenho certeza que está indo bem. Bom, se você for parar para pensar, a quantidade de material que passa entre esses rolos é gigantesca, né? E dependendo das fazendas que você está trabalhando, vamos supor que você dê assessoria para algumas fazendas que são bem grandes, né? Às vezes eles escolhem com mais de uma automotriz, né? Só imagina quantas carretas estão vindo que você não está prestando atenção, né? Então, o importante não é só você analisar a carreta, mas saber de qual máquina está vindo também, né? Se esse é o caso da propriedade. Então, eu acho que não tem nada hoje que substitui a avaliação visual da silagem na hora da colheita. E até eu acho que é bom, assim, fica meio que um conselho, uma recomendação para o produtor, que tem alguns produtores que eles fazem terceirização do serviço e contratam uma empresa, uma outra pessoa para preparar a silagem de milho. Normalmente o processo de preparar a silagem é um processo longo, dá muito trabalho e a pessoa quer fazer de forma rápida, ela quer chegar lá e colher o mais rápido possível e ir embora. O produtor que contrata esse tipo de serviço tem que ficar em cima, é muito importante. Você vai colher silagem lá que talvez você vai alimentar os seus animais por 6 meses, 1 ano, ou seja, é muito importante você ficar em cima, fazer essas avaliações para que você consiga intervir a tempo. Depois que a silagem está pronta e você olhar lá, o tamanho de partícula está muito grande, está muito pequeno, ou tem muito grão inteiro, não tem como voltar atrás. Então fica uma dica aí, pessoal que contrata serviço terceirizado, fica em cima e tenha certeza que a silagem está sendo colhida de forma adequada. É mais importante que isso, converse com o pessoal, né? Eu acho que uma parte importante da extensão que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é você mostrar para a pessoa que está prestando serviço a importância do que ele está fazendo para a sua propriedade, né? Então, você tem que trazer a amostra, mostrar, tá aqui, é por isso que eu estou pedindo para você fazer isso. E a partir daí, desenvolver o padrão com a melhor qualidade. Bom, excelente, Luiz. Agora, mudando um pouquinho o assunto aí, vamos falar sobre a questão do processo fermentativo. A gente sabe que para obtermos uma silagem de boa qualidade, um dos principais fatores é que o processo fermentativo ocorra de forma adequada. Você poderia comentar um pouco sobre o que ocorre durante esse processo fermentativo e o porquê que ele é importante para fazer uma silagem de boa qualidade?
Eu acho que o princípio básico da conservação de forragem, principalmente no caso da silagem, é a boa fermentação. E nesse caso a gente está falando de uma fermentação anaeróbia, né? Sem a presença de oxigênio. Né? Então acho que isso já te dá uma ideia do que você tem que fazer. Né? Basicamente, né, como você tem que ter uma fermentação sem oxigênio, o primeiro passo é como faço para extrair o máximo possível de oxigênio. Né? Obviamente, compactação. Né? Em termos de compactação, você tem que ter maquinário suficiente, com peso suficiente, por tempo suficiente para retirar todo esse material. Né? Se você coloca diversas carretas de silagem no silo e só depois você coloca um maquinário, fica muito mais difícil fazer esse processo. Né? Então, existem certas coisas que você pode fazer para melhorar isso. Né? Coloca uma camada, aí você começa a compactação, coloca a segunda, continua, e assim por diante. Né? A partir do momento que você não tem oxigênio, né, depois da vedação, você ainda tem um processo que retira um pouco desse oxigênio, e existe uma certa respiração celular acontecendo com a silagem, que auxilia com esse processo. E aí a gente começa a fermentação real, né, a fermentação que a gente quer. Basicamente, as bactérias elas vão utilizar carboidratos solúveis e elas vão produzir lactato e um pouco de acetato. O acúmulo desses ácidos vai levar a uma queda drástica no pH até um certo ponto onde a proliferação de bactéria ela é reduzida. Né? Ela nunca para. Né? Por muitos anos a gente achou que essa fermentação ela era estável e parava. Né? Isso não é real, ela continua, mas a forma como ela continua não é tão agressiva quanto no começo. Né? E basicamente a vantagem é, quando você tem um pH baixo, você inibe o crescimento de certos micro-organismos que utilizariam esses nutrientes ao invés de preservar esses nutrientes na silagem. Então é por isso que é tão importante você balancear todos esses fatores. Então você comentou ali que essa parte da compactação e evitar a entrada de oxigênio, tentar diminuir ao máximo, é um dos fatores extremamente importantes para ter um processo fermentativo adequado. Tem alguma outra forma que o produtor poderia evitar alguns efeitos deletérios nesse processo? Eu acho que sim. Um dos fatores você tem que ter uma vedação adequada, né? Não é só preparar o material, mas quando você cobrir, você tem que não só prestar atenção se você está fechando ele direito, mas você tem que prestar atenção. Existem animais que vão ter acesso a esse silo. Por exemplo, né, vamos supor que você está numa área onde tenha gambá. Né? Se o gambá andar sobre a lona, né, existe possibilidade que ele vai abrir algum buraco no silo? Sim. Se você tiver esse buraco, vai ser prejudicial? Com certeza. Né, porque você vai estar dando oportunidade e acesso ao oxigênio e, consequentemente, você vai trazer outros micro-organismos que vão impedir essa fermentação. Então, algo que tem sido muito utilizado aqui é cobrir a lona com pneu. Né? Óbvio que você tem que cortar o pneu no meio e botar a parte que poderia acumular água para baixo para evitar outros tipos de problema aí com saúde pública. Né? E ajuda muito, porque o que o pneu faz o pneu ajuda a lona a ficar mais perto do material, retira um pouco desse oxigênio que estaria no fundo e também inibe um pouco que animais venham em cima da lona. Né? Existem outros tipos de produto que ajudam a cobrir, mas se você puder prestar bastante atenção e limitar o acesso a essa área onde está o silo, também é o ideal. Bom, então já aproveitando que você comentou dessa parte da vedação e da lona, como que se pode fazer essa vedação? Há algum tipo específico de lona? Há algumas opções? E até uma das perguntas de um dos nossos ouvintes, a Júlia Marinaz, de Palotina, no Paraná, ela gostaria de saber se a micragem da lona utilizada no silo pode influenciar a qualidade da silagem. Sim, existem diferentes tipos de lonas, né? E eu acho que o ideal é que você utilize uma lona que o interior seja preto e que o exterior seja branco, né? Isso auxilia muito na fermentação. Quanto à micragem, eu acho que é uma pergunta bem pertinente, porque quando você estuda um pouco da química relacionada a esses plásticos, né? A micragem ela está associada com a durabilidade do material. Então, se você usa uma lona com uma micragem muito baixa, ela é menos resistente.
né? Então, num evento de um animal andar por cima do silo, a probabilidade de se abrir um buraco é maior, né? Eu não sei te dizer exatamente qual que é a variação de micragem que existe no Brasil, foge um pouco da nossa área de pesquisa, mas você tem que tentar buscar algo que seja resistente e ao mesmo tempo não seja muito caro, né? Porque afinal de contas isso é uma parte cara do processo. E até que foi, por acaso, outra pergunta de um dos nossos ouvintes, o Adnilson Neto de Uberlândia, em Minas Gerais. Ele queria saber sobre a parte do uso de barreira de oxigênio, que seria algo aí adicional à lona tradicional, e também se seria economicamente viável utilizar essa barreira de oxigênio para cobrir a silagem. O uso da barreira de oxigênio tem sido um tópico importante de discussão aqui nos Estados Unidos e eu acredito que tenha sido muito utilizado, né? As vantagens de se utilizar essa barreira de oxigênio é que você acaba eliminando um pouco mais do oxigênio que fica no topo, né? E você tem um menor espaço entre o material e a lona em si, né? Então o que acontece você tem uma menor perda de matéria seca nessa área, né? É muito tradicional você chegar numa fazenda, você olhar o silo, né? E você vê aquela camada preta no topo do silo, né? Basicamente isso é perda, né? Porque você não pode alimentar esse material, ele já está todo fungado, né? Mas o que o pessoal não sabe, às vezes, é que a perda no topo do silo é maior do que só a camada preta, né? Se você analisar, vamos colocar um número aleatório aqui, a cada meio metro no silo, né, você vai ver que quanto mais próximo do topo, né, pior a fermentação parece ser, né? Pior o nível de ácidos e pH, é isso que eu estou tentando dizer, né? Então, quando você usa um material como essa barreira de oxigênio, você limita um pouco essas perdas, né? E eu acho que é vantajoso sim. Eu não sei o custo disso no Brasil, seria interessante ver o pessoal comentar até o quanto eles têm pago e os técnicos que têm ou não utilizado, mas eu acho que é uma ferramenta importante. E hoje o pessoal também tem utilizado muito lona para cobrir a parede do silo, né? Quando eu comecei a estudar silagem, eu não me recordo de ver o pessoal usando lona na parede do silo, mas mais e mais o pessoal tem tentado inibir essa perda aí em todas as diferentes partes do silo. E até 2 comentários só, que essa questão da barreira de oxigênio, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito utilizado, eu acho que a maioria dos produtores usam essa barreira. E outra coisa que nem você comentou, né? Aquela camada preta ali em cima, o produtor acha que só perdeu aquilo, né? Mas provavelmente ali 1, 2, 3 palmos para baixo, aquele material já está em deteriorização e apesar de você olhar e você achar que está normal, já está afetando a digestibilidade daquele material e é algo que você vai acabar alimentando para a vaca. Ou seja, é bom você tentar evitar ao máximo a perda, porque realmente não é só aquela camadinha, a perda é maior do que parece ao nosso olho, né? Com certeza. Bom, Luiz, eu acho que poderemos comentar aí sobre uma outra área na produção de silagem, que seria o uso de aditivos. Tem bastante opções aí, então se puder comentar sobre quais são os tipos de aditivos que estão disponíveis hoje e mais ou menos qual que seria o objetivo de usar esses aditivos inoculantes. Não, existem diversos tipos de aditivos que possam ser utilizados na produção de silagem. Os 3 tipos principais são inoculantes microbianos, aditivos químicos e enzimas. O mais importante para a silagem de milho provavelmente são inoculantes microbianos, porque eles podem ser utilizados tanto para ajudar com o processo inicial de fermentação, basicamente você vai estar colocando bactérias que vão acelerar o processo inicial de fermentação, né? Ou você pode estar utilizando algumas bactérias específicas que ajudam com a estabilidade aeróbica, né, da silagem. E o que a gente tem discutido muito aqui nos Estados Unidos é que existem muitos inoculantes microbianos no mercado. Provavelmente é o caso aí no Brasil também, né? E o que a gente tem defendido muito é que os produtores utilizem inoculantes que tenham dados de pesquisa, né, que a gente já sabe que funcionam bem, né? E isso é de extrema importância porque
você nunca pode levar em consideração tudo que é feito em outros lugares, né? O que a gente faz aqui na Flórida não é necessariamente a mesma resposta que você vai obter em outras regiões. Então é importante que você ache aí inoculantes que tenham sido testados em condições similares àquelas que você tem na sua propriedade. Em relação aos aditivos químicos, na minha opinião, os aditivos químicos eles são mais importantes para silagem de gramíneas e resíduos de cervejaria, né, por exemplo, ou silagem de leguminosas, que normalmente são silagens que têm um pouco mais de dificuldade no teor de fermentação, né, tem muita amônia, o que inibe um pouco a queda do pH. Né, então, aditivos químicos como o ácido propiônico, por exemplo, são muito utilizados nesses cenários. Né. Eles não são muito utilizados em silagem de milho, porque o potencial de fermentação da silagem de milho normalmente é alto, né, então não se tem muito uso. O que tem disponível no mercado hoje, em termos de aditivos químicos, são aditivos específicos que o pessoal tem colocado no topo do silo, né, naquela camada de cima, até para evitar as perdas, né, da camada preta que a gente discutiu anteriormente, né. E esses são aditivos que são baseados em diferentes tipos de ácidos, né, alguns com ácido fórmico, outros com ácido ascórbico, e existem outras composições, né? E eles parecem ser bem efetivos, né? Porque parece que diminui bem a perda no topo do silo, né? Talvez em combinação com essas lonas que diminuem o oxigênio seja interessante. E o último tipo de aditivo que a gente discutiu são enzimas. Da nossa perspectiva, existem enzimas fibrolíticas, enzimas amilolíticas, né? Que são focadas na digestibilidade do amido, e enzimas proteolíticas. As enzimas proteolíticas elas são muito boas porque elas quebram as proteínas ao redor do amido, mas elas não estão no mercado, então é algo a se considerar para o futuro. Em termos de enzimas amilolíticas, não tem muito dado quanto à adição direta em silagem de milho, né? Eu sei que tem tido alguns experimentos aí no Brasil, principalmente com milho reidratado, então é algo a se considerar, buscar essas informações, mas o principal aqui nos Estados Unidos hoje são enzimas fibrolíticas. E o grande problema que eu vejo com a adição de enzimas fibrolíticas na silagem é que tem uma variação muito grande nos resultados. E então o que eu acho é que as pessoas têm que buscar informação de enzimas que foram testadas em situações similares em termos de híbrido, ambiente, tempo de fermentação, do que elas têm na propriedade delas, porque pode ser que funcione muito bem em um local e não muito bem em outro, né? Mas só para deixar claro, a gente está discutindo enzimas colocadas na silagem, não enzimas colocadas na dieta. De forma grotesca, a gente poderia separar o uso de aditivos em duas categorias, né? Uma para ajudar a evitar perdas no silo, que nem você falou assim, quando a gente passa os produtos químicos em cima da silagem para diminuir a camada preta, mas tem também alguns aditivos voltados para melhorar a digestibilidade da silagem como um todo, afetando a performance do animal. Há hoje trabalhos, experimentos que avaliaram o efeito final, no caso, essa silagem melhorou a digestibilidade dela e teve um aumento na performance do animal, ou há uma necessidade de mais estudos ainda? A gente já está com segurança nesse aspecto ou ainda precisa fazer alguns experimentos e estudar um pouco mais isso? Então, essa é uma área de pesquisa contínua, né? Eu acredito que existam benefícios em silagem tratada com inoculantes microbianos, né? Quando você analisa os estudos de meta-análise, né, que basicamente fazem um compilado de todos os dados de literatura e a partir daí eles estudam qual que é o efeito em geral, né? Você tem um efeito positivo na ingestão e na produção de leite, né? E quando discutindo com os pesquisadores na área, né, parece que realmente tem um benefício ruminal que ainda não está tão claro para a gente qual que é, né? Algumas pessoas sugerem que talvez tenha efeito similar probiótico, outros sugerem que você provavelmente está eliminando alguns outros fatores no silo que talvez tenham um impacto negativo na ingestão. Então a gente definitivamente precisa de pesquisa para entender exatamente como melhora, mas realmente parece melhorar a produção, né? Então você tem um benefício duplo aí, né? Em termos de aditivos químicos, eu não estou a par, né, de trabalhos testando isso, não significa que não existam, né? Mas a gente ainda não sabe. Quanto a enzimas, se a enzima funcionar principalmente para digestibilidade de fibra, você deve esperar uma maior ingestão, né?
exatamente da mesma forma que nós discutimos híbridos mais digestíveis anteriormente, a mesma forma se aplica para a enzima. Melhorou a digestibilidade, maior ingestão, se espera uma maior produtividade. Bom, excelente, Luiz. Outro aspecto que eu queria abordar aqui com você, no caso um produtor que ele consegue preparar uma silagem de milho de boa qualidade, ele tem um maquinário adequado, ele tem a preocupação de ir lá avaliar a quebra do grão, cobrir, usar que nem a produção de oxigênio, né, para evitar a entrada de oxigênio, botar a lona por cima, cobrir com pneu. Ele faz tudo da melhor forma possível e aquilo lá ele tem certeza, ele faz análise da silagem, ele tem uma silagem de boa qualidade. Mesmo assim, vale a pena a utilização do aditivo, ou o uso de aditivo seria uma forma meio que preventiva de talvez tentar reverter algum prejuízo causado durante a falha na preparação da silagem? Talvez porque o produtor não tenha um maquinário adequado ou algum outro motivo. Olha, eu sou um dos defensores do uso contínuo de inoculantes microbianos, né? Porque basicamente eu uso sempre o exemplo do seguro do carro, né? Como você colocou, né? O uso preventivo, né? O seguro do carro você quer ter, mas você não quer usar, né? E eu acho que o inoculante é da mesma forma, né? O inoculante você quer ter dentro da sua silagem, porque se algo der errado, né? Ele vai estar lá para ajudar, né? E se não der errado, você pagou, mas você não teve o problema, né? Você pelo menos se protegeu, né? Mas por outro lado, né? Eu acho que existem situações que vão além da prevenção, né? A silagem de milho, por exemplo, né? Ou grão úmido, né? O que você pensar em relação ao milho aí que é fermentado? Tradicionalmente, esse tipo de silagem tem uma estabilidade aeróbia baixa, né? Porque você tem uma produção muito alta de lactato e não de acetato no silo. E o lactato, ele baixa o pH, mas ele não inibe o crescimento de micro-organismos após a abertura, né? O acetato, sim. E existem diversos inoculantes hoje que eles mudam essa fermentação de lactato para acetato e ajudam com a estabilidade aeróbia. Então é definitivamente algo que deve ser considerado, porque vai além da prevenção, né? Em certos casos vai ser só preventivo, mas em outros você vai ter um benefício. Bom demais. Então, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar esse segundo episódio aí falando sobre boas práticas no manejo e preparação de silagem de milho. Se você não conferiu, confere lá o primeiro episódio. É uma série de episódios que a gente está fazendo com o professor Luiz Ferrareto, que terão 3 episódios, todos relacionados com a preparação de silagem de milho. Então, pessoal, é isso aí. Hoje entrevistamos o Luiz Ferrareto, foi parte do segundo episódio aí nessa série de episódios ligados à preparação e manejo de silagem de milho. Queria agradecer aí o pessoal por escutar, o pessoal que participa lá no Instagram, manda perguntas pra gente. Se você não está seguindo a gente, segue lá no Instagram, @legitimoruminante, ou também pode mandar um e-mail pra gente, que é o legitimoruminante@gmail.com. Se você tem qualquer dúvida, entre em contato com a gente pode colocar você em contato com o Luiz Ferrareto e ele pode aí comentar alguma pergunta mais direta que você gostaria de saber. Muito obrigado por ouvir nosso programa. Eu agradeço ao Luiz Ferrareto de tirar um tempo da agenda dele e sentar aqui com a gente hoje para gravar esse episódio. Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer conversar com você e quem sabe aí no futuro vai ter mais um terceiro episódio e a gente pode talvez falar de algo mais no futuro aí que seja interessante para o pessoal que está lá no Brasil. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e qualquer dúvida aí que o pessoal tiver, estamos à disposição. Bom, pessoal, então um bom resto de semana para vocês. Fiquem ligados lá no Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre o manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Meu nome é Aquiles Vera Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante a Ana Carolina Macedo e também o Iago Leão. Então, um abraço, turma, boa semana.